Eles estavam nos holofotes, aclamados por milhões, suas vozes e melodias pareciam imortais, mas o destino escolheu para eles uma partida completamente diferente, não nas turbulências de uma guerra, nem por doenças traiçoeiras, mas por coincidências absurdas do dia a dia. Um passo em falso, um objeto insignificante, um momento de desatenção, e a vida se quebrou como vidro. Estas são as histórias de 7 estrelas que toda a Europa conhecia e amava, cujo legado artístico permanece, mas cujos últimos minutos foram marcados por uma ironia cruel. 1. Claude François. Claude François, ou simplesmente Clo-Clo, como milhões o chamavam, era a estrela brilhante do pop francês. Ele fez um continente inteiro dançar. Era um perfeccionista, um homem impulsionado que buscava harmonia em cada acorde, em cada gesto. Ele foi o homem por trás da canção que mais tarde se tornou imortal como My Way, e vendeu mais de 35 milhões de discos. No entanto, sua busca por ordem e simetria impecável tornou-se sua ruína. Em 11 de março de 1978, François retornou exausto de uma gravação da BBC para seu apartamento em Paris. Um banho deveria lhe trazer paz, mas seus olhos caíram sobre uma lâmpada, ligeiramente torta na parede. Para qualquer outra pessoa, seria uma trivialidade, mas para ele era uma imperfeição insuportável. Ainda dentro da água, ele se inclinou para endireitar a lâmpada. Nesse momento, seu corpo molhado tocou um cabo exposto. O choque elétrico foi imediatamente fatal. Com apenas 39 anos, terminou a vida de um homem que buscava a perfeição, até nos mínimos detalhes. E justamente esse detalhe, uma irregularidade quase invisível, tornou-se o interruptor que apagou sua vida. A Europa perdeu não apenas um artista, mas também um ícone da leveza, extinto por uma faísca no próprio banheiro. 2. John Denver. John Denver era a voz da paisagem, com canções como Take Me Home Country Roads ou Any Song. Ele deu a milhões de pessoas imagens de montanhas, rios e caminhos silenciosos. Sua música era um refúgio, cheio de calor e anseio. Mas o céu, que ele tantas vezes cantou, se tornaria seu próprio destino fatal. Em 12 de outubro de 1997, Denver pilotava seu próprio avião leve, uma máquina experimental, na costa da Califórnia. Voar era sua segunda grande paixão, um jogo com as nuvens, assim como suas canções eram um jogo com os corações. Mas a tecnologia era traiçoeira. O seletor de combustível estava mal posicionado. Para operá-lo, Denver teve que torcer o corpo e inconscientemente pressionou o leme. Um breve momento de instabilidade, um desvio abrupto, e a máquina caiu no mar em frente a Pacific Grove. Ele morreu instantaneamente com apenas 53 anos, sem aplausos, sem despedida, apenas as ondas que banhavam os destroços. Ironicamente, ele cantou como ninguém sobre voltar para casa. E foi exatamente nesse céu que ele amava que encontrou seu fim. Um erro no cockpit tirou-lhe a vida, mas sua voz permanece, como um eco entre as nuvens. 3. Bob Saget. Para muitos ele era o rosto amigável da televisão americana. Bob Saget foi Danny Tanner em Full House, o charmoso apresentador de America's Funniest Home Videos, e a voz calorosa do narrador em How I Met Your Mother. Por décadas ele trouxe risos e aconchego às salas de estar, sempre com uma piada nos lábios, sempre com essa aura gentil. Mas quando as câmeras se apagaram e o palco silenciou, a vida escreveu para ele um último capítulo trágico. Em 9 de janeiro de 2022, Saget foi encontrado sem vida em um quarto de hotel em Orlando, Flórida. Inicialmente nada parecia incomum. A cama intocada, nenhum sinal de violência. Mas o relatório da autópsia revelou a cruel verdade. Um forte golpe na parte de trás do crânio, provavelmente causado por uma queda, havia provocado uma hemorragia cerebral maciça. Ele morreu sozinho, em silêncio, sem um pedido de ajuda. Um homem que fez milhões rirem deixou o mundo não com aplausos, mas com o som abafado de um segundo solitário e fatal. Assim terminou a vida de um artista que contava histórias e dava alegria aos outros, enquanto ninguém via sua última história. Uma queda súbita, um momento inexplicável, e o riso silenciou. 4. Gaspard Ulliel. Ele era o rosto do novo cinema francês. Jovem, elegante, cheio de intensidade. Gaspard Ulliel conquistou não apenas as telas, mas também os corações com filmes como Hannibal Rising
ou Saint Laurent. Seu olhar muitas vezes dizia mais que 1000 palavras, seus papéis pareciam flutuar entre melancolia e mistério. Ele era um símbolo do futuro, da força da arte dramática francesa. Mas esse futuro deveria terminar abruptamente, não em um palco, mas em uma pista de esqui. Em 19 de janeiro de 2022, Ulliel passava um dia de folga nos Alpes franceses, na estação de La Rosière. Sem filmagens, sem câmeras, apenas o simples prazer da neve. Mas em um cruzamento, ele colidiu com outro esquiador. Ambos caíram, o outro conseguiu se levantar. Gaspard, no entanto, permaneceu imóvel. Ele foi levado ao Hospital Universitário de Grenoble, mas o golpe em sua cabeça foi muito grave. Horas depois veio a notícia que abalou a França. Gaspard Ulliel estava morto, com apenas 37 anos. Um ator que muitas vezes encarnou a fragilidade da vida, morreu em um momento de fragilidade silenciosa e trágica. Sem flash, sem aplausos, apenas neve, silêncio e um rosto que permanece para sempre congelado na memória do cinema francês. 5. Jeff Porcaro. Ele era o coração invisível do rock, o homem por trás da bateria do Toto, que deu o pulso inconfundível a hits mundiais como África ou Rosanna. Jeff Porcaro era considerado um dos melhores bateristas de sua geração, preciso, poderoso, criativo, mas seu fim não veio em um palco diante de milhares de fãs, mas em seu próprio jardim, silencioso, traiçoeiro e incrivelmente banal. Em 5 de agosto de 1992, em uma tarde ensolarada, Porcaro trabalhava em seu gramado em Los Angeles, uma tarefa completamente comum, a pulverização de inseticidas. Mas a cada respiração o veneno penetrava mais fundo em seus pulmões. Em poucos instantes, seu corpo reagiu com um choque alérgico, seu coração falhou, e o homem que havia feito o mundo soar emudecia de repente. Com apenas 38 anos, tudo havia acabado. A autópsia confirmou. Sem excesso de drogas, sem a clássica queda do rock and roll, mas simplesmente um contato fatal com um veneno comum. Uma contradição trágica, uma vida cheia de ritmo terminava no silêncio do próprio jardim. E o mundo da música. 6. Terry Kath. Ele era a alma selvagem do Chicago, um guitarrista que não apenas tocava suas cordas, mas as fazia gritar, chorar e jubilar. Seus solos eram impetuosos, sua voz rouca, seu estilo imprevisível. Para muitos fãs, Terry Kath era o verdadeiro coração da banda, um músico que vivia a cada nota, mas sua fascinação por perigo e armas o levou a uma noite fatídica. Em 23 de janeiro de 1978, Kath estava em uma festa. Ele mostrava orgulhosamente suas pistolas a amigos, girando-as casualmente nas mãos como se fossem brinquedos. Um amigo pediu-lhe para parar, mas Terry apenas sorriu e disse: "Calma, ela não está carregada." Segundos depois ele pegou outra arma, sentou-se, apontou-a para a cabeça e perguntou sarcasticamente: "Você realmente acha que eu atiraria na minha própria cabeça?" Um clique, um tiro e silêncio. Terry Kath morreu instantaneamente apenas 8 dias antes de seu 32º aniversário. Não foi um suicídio planejado nem um acidente comum, mas uma mistura fatal de imprudência, excesso de confiança e destino trágico. Assim, o mundo da música perdeu um de seus guitarristas mais rebeldes e apaixonados, não no palco, mas em um momento de brincadeira errada com a morte. 7. Butterfly McQueen. Já seu nome soava como poesia, Butterfly McQueen, a voz delicada e clara em E o Vento Levou. Como Prissy, ela permaneceu na memória de gerações, mas além de Hollywood ela era muito mais, inteligente, independente, corajosa. Ela recusava papéis estereotipados, retirou-se dos holofotes e vivia tranquilamente, cercada por livros e velhas lâmpadas a óleo, mas foi justamente uma dessas lâmpadas que se tornou sua ruína. Em dezembro de 1995, em sua casa em Augusta, Geórgia, a senhora de 84 anos queria acender uma lâmpada a querosene. Era rotina, um gesto diário, mas naquela noite a lâmpada explodiu. Em segundos, suas roupas estavam em chamas, o fogo consumindo impiedosamente tecido e pele. McQueen foi levada ao hospital, mas os ferimentos eram muito graves. Ela morreu, não em um palco, não diante da câmera, mas em um acidente absurdo e cruel dentro de suas próprias 4 paredes.
Assim nos deixou uma mulher que sobreviveu ao sorriso de Hollywood, superou a discriminação e permaneceu fiel a si mesma, vencida por uma explosão de faíscas. E ainda assim ela permanece, como seu nome prometeu, uma borboleta que continua a voar entre as páginas da história do cinema. 7 destinos, 7 vidas que brilharam em glória e fama, e ainda assim se quebraram nos momentos mais banais. Uma lâmpada torta, um manuseio errado no cockpit, uma queda no quarto de hotel, uma colisão na neve, uma inalação de veneno, um gesto impensado com uma arma, uma lâmpada a óleo explodindo. Cada uma dessas mortes parece tão absurda que quase soa como ficção, e ainda assim são uma amarga realidade. O que resta não são apenas as circunstâncias de seu fim, mas as marcas que deixaram nos corações das pessoas. Suas canções, suas vozes, seus rostos, eles continuam vivos, mesmo que o destino os tenha tirado da vida de forma tão cruel. Talvez essa seja a maior lição, que a vida é frágil, que muitas vezes não são os grandes dramas, mas as pequenas coincidências que mudam tudo. E enquanto contamos essas histórias, lembramos que a fama não garante a imortalidade, mas enquanto sua arte nos tocar, eles não partiram de verdade, eles continuam vivos em cada nota, cada imagem, cada eco, mesmo que o silêncio tenha sido sua última canção.